Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Auto Literário. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse livro impressionante que é Faca, reflexões sobre um atentado do Salman Rushdie. Esse livro ele foi publicado em abril desse ano e ele tem 232 páginas, páginas essas que me deixaram presas do início até o fim, tanto pela escrita, pelas reflexões que ele faz aqui, pelas referências também, que são riquíssimas, de filmes, de livros. Eu fiz uma lista de livros para ler, filmes para assistir, autores para conhecer. E também é um livro triste, trágico, tenso, pelo que aconteceu com o autor. É angustiante saber detalhes do que aconteceu e como isso mudou completamente a vida dele. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o que esse livro ele traz, como que ele aborda esse assunto e, claro, sem spoiler. Bom, Salman Rushdie ele nasceu na Índia, mas desde novo ele foi estudar na Inglaterra e depois que ele finalizou os estudos ele seguiu a vida dele por lá. Depois ele foi morar nos Estados Unidos, já fazia uns 23 anos que ele morava em Nova York. E ele conta aqui que também já fazia 33 anos e meio que o Ayatollah, vou deixar o nome dele aparecendo aqui, tinha emitido a sentença de morte contra ele e também contra os envolvidos da publicação do livro Os Versos Satânicos, que foi em 1988. Inclusive ele se questiona, né, por que depois de todo esse tempo, e eu acredito que justamente por isso, né, deixaram um bom tempo para ele aliviar um pouco também essa questão da segurança, porque assim que a sentença ela foi emitida e outras pessoas acabaram morrendo, sofrendo atentados, envolvidas ali na publicação do livro, ele reforçou a segurança, ele mudava de local, usava pseudônimo, então tinha todo um aparato de segurança ali envolvido. E conforme o tempo foi passando, conforme ele foi observando através de investigadores que estava numa aparente tranquilidade, ele relaxou e passou também a aparecer em público, a frequentar lugares públicos. Inclusive, ele fala aqui que no começo, né, as pessoas tinham medo de ficar perto dele, no mesmo local que ele. Era difícil pegar avião, era difícil ficar em hotel. Imaginava que ele, estando naquele local, seria inseguro, que iriam tacar bomba naquele local. Então, no começo foi muito difícil. Mesmo querendo se inserir ali na sociedade, ele não conseguia, porque tinha essa barreira. Mas aos poucos isso foi afrouxando, ele foi se sentindo mais seguro e acabou que ele sofreu o atentado. Então aqui no livro, por exemplo, tem um momento que ele fala como foi difícil viver recluso, que foi difícil viver cercado de segurança, sem privacidade. Bom, com relação ao livro Os Versos Satânicos, ele foi considerado ofensivo e depreciativo ao profeta Maomé, foi considerado também uma blasfêmia ao Islã. Então, por conta disso, teve a sentença de morte que mudou completamente a vida do autor. Então ele conta aqui as dificuldades de viver sob ameaça, sob constante ameaça, os pesadelos que ele tinha. Ele diz aqui que ele sempre imaginou que o assassino dele iria aparecer em um local público e correr para atacar ele, exatamente como aconteceu. Então ele começa aqui o livro falando que ele estava indo participar numa cidade de uma palestra falando justamente sobre a segurança de escritores refugiados que correm perigo no seu país de origem e a importância da criação de espaços seguros. E justamente o local onde a palestra estava acontecendo não tinha segurança nenhuma, não havia segurança no local. Isso facilitou o ataque, então ele começa falando que ele foi atacado por um jovem à faca. Fala também sobre a escolha da faca e não ter optado por uma arma. Pode ser que ele não tenha conseguido acesso, mas ele narra aqui que a escolha da faca tem a relação com a intimidade, né? O contato físico ali, já que ele estava cheio de ódio, e faz essas reflexões sobre o uso da faca. Inclusive, no momento do ataque, ele conta que o rapaz jogou uma mochila, uma bolsa que estava com muitas outras armas. Ele ficou pensando o que ele imaginou que iria fazer ali, se existiam mais pessoas que iriam atacá-lo. Depois ele ficou pensando nisso. E aí ele volta para o dia anterior, né? Ele faz reflexões sobre o que ele fez no dia anterior ao ataque, como ele estava feliz, como ele estava despreocupado, ele participava de reuniões e preparativos ali para palestra, ele foi jantar num restaurante, então só vivendo a vida dele normalmente, mas enquanto ele estava ali despreocupado, né, trabalhando e tendo reuniões,
o pretenso assassino já estava nas redondezas, já estava monitorando os passos dele, já estava planejando o ataque e ele passou totalmente despercebido das câmeras de segurança ou de algum guarda que por acaso estivesse por ali. Então ele executou tudo aquilo com facilidade e essa violência deixou sequelas e cicatrizes pelo corpo dele, né, que vai fazer sempre ele lembrar do que aconteceu, desse ódio, dessa violência. Então aqui ele vai entrar em detalhes de como acontece o ataque. E a que ele ia considerar mais cruel foi a perfuração no olho dele, então ele perde a visão, mas ele levou 15 facadas que atingiram outros órgãos. Ele dizia que estava consciente de todo o movimento do rapaz indo em direção a ele, que ele estava todo de preto, de máscara preta. O momento também em que as partes do corpo dele foi esfaqueado e o que ele pensou naquele momento, as preocupações ali, que era para avisar para a esposa dele, o que estava acontecendo, preocupado com a chave da casa que estava no bolso, com o cartão de crédito. Algumas preocupações passavam pela cabeça dele. E ele percebe, né, que ele não teve nenhum tipo de reação. Então ele vai falar sobre a violência em si, que deixou ele paralisado, que ele não fez nenhum movimento ali para se defender. No dia do ataque, ele estava com 75 anos e o pretenso assassino tinha 24. E aí ele faz reflexões também sobre a violência, que gera medo, pânico, paralisia, porque ela desfaz aquele quadro daquela realidade local, por exemplo, uma violência num espaço que você não espera. Você pega de surpresa. Ele conta aqui também que no momento do ataque, algumas pessoas demoraram para entender o que estava acontecendo. Como era uma palestra sobre segurança, achavam que aquilo fazia parte de uma encenação. Então, demorou para as pessoas ali da plateia reagirem, entenderem o que estava acontecendo, mas quem estava ali no palco logo conseguiram conter ali e ajudá-lo de alguma maneira. Ele fala, né, que ele vivenciou o melhor e o pior da natureza humana. A possibilidade de alguém assassinar, como também o contrário, né, a coragem e a disposição em ajudar e salvar vidas, mesmo colocando a sua vida em risco. A capacidade, né, do ser humano em odiar e matar, como também outras pessoas que foram ali ajudar, que arriscaram a sua vida para conter ali o assassino e conseguir prendê-lo, como também ajudar ali nos primeiros socorros até a chegada da equipe médica, né? Ele é levado de helicóptero, chega ao hospital, passa por muitas cirurgias, então conta aqui como que foi esse momento, o momento em que a esposa dele, ela ficou sabendo do que aconteceu, não só a esposa, também como os filhos, os amigos, toda a repercussão. É interessante porque aqui no livro também ele fala sobre a esposa dele. E é muito bonito porque é uma declaração aqui que ele faz, o quanto que ele admira, o quanto que ele apoia o trabalho dela, que ela é escritora, que ela teve ali com ele em todos esses momentos difíceis, que ajudou na recuperação. Então ele vai fazer uma retrospectiva de como eles se conheceram, que é bem interessante acompanhar. Então ele fala desse momento que ele recebeu muito amor de amigos, da esposa, dos filhos, e como isso ajudou na recuperação. Ele conta aqui também que há mais de 20 anos surgiu na mente dele uma imagem, e essa imagem ela vai ser a gênese para a construção de um romance dele. E essa cena era justamente o personagem sendo atacado, sendo esfaqueado por um homem, sendo morto, esfaqueado por um homem. Ele não acredita, por exemplo, que os livros dele possam ser uma espécie de profecia, mas como de repente uma premonição do que poderia acontecer. Com relação aos versos satânicos, ele fala aqui que não se arrependeu de escrever o livro, não há remorso e nem arrependimento com relação a isso, mas também que o romance ele voltou para um lugar que ele não queria, né, que era do escândalo, da repercussão, voltar a reviver tudo aquilo que ele viveu no passado, estava voltando à tona, ele que estava vivendo uma vida com muita privacidade, longe das redes sociais, e após o ataque, essa privacidade deixou de existir, a vida ficou mais exposta, a imprensa, né, ficou atrás para saber informações. Bom, depois do ataque, ele foi enviado para o hospital e ele ficou um tempo ali entubado, mas depois que ele retoma consciência, ele percebe a gravidade do seu estado, os órgãos que foram atingidos, mas depois de um tempo ele é desentubado. E as coisas que a gente faz mecanicamente, né, por exemplo, respirar por conta própria, sem ajuda de um aparelho, como isso dá um sentido maior para a vida. Enfim, o fígado foi comprometido, o intestino, quase que ele atinge o coração.
e aos poucos ele vai conseguindo se recuperar, ele consegue falar, ele fica um bom tempo no hospital, mas depois que ele recebe alta, ainda assim ele tem que voltar outras vezes para fazer exames, né, para saber como que tá sendo ali a recuperação. Então ele teve ali que fazer alguns procedimentos, como por exemplo, deu água no pulmão, então ele tinha que drenar, tirar aquela água. Então ele passou ali por cirurgias e procedimentos que eram muito invasivos. Ele conseguiu se recuperar bem. Aqui também ele vai falar sobre o momento da reabilitação dele, depois que ele sai do hospital, né, a rotina com os exames, a reabilitação do corpo, a reabilitação da mente e também social. Ele ficou com esse estresse pós-traumático, então ele conta aqui como que ele fez para não se deixar levar pela depressão e qual a melhor forma de lidar com sua condição atual, né? E com relação à reabilitação social, porque novamente, ele vai ser tomado por um medo, ele vai ter que voltar a conviver com inseguranças ao redor, então é sempre essa tensão, esse medo pairando no ar e também você não ter ali privacidade. E aos poucos ele também foi retomando a vida social dele, foi jantar na casa dos amigos, foi visitar o editor dele. Antes do atentado, ele estava finalizando o livro Cidade da Vitória, então depois de tudo que aconteceu e ele se recuperou, teve o lançamento do livro, ele deu algumas entrevistas, participou de alguns programas. Então é aquilo, ele não vai deixar de ir aos lugares, de ser dominado pelo medo, vai continuar a sua vida cotidiana, a sua vida social, o seu trabalho, mas agora com segurança. No momento que ele foi atendido ao hospital, que ele conseguiu falar, ele e a esposa decidiram registrar tudo o que estava acontecendo, a recuperação, tudo que ele estava sentindo, o que ele pensava. A princípio eles pensavam aquilo como um registro pessoal da família, mas depois eles foram amadurecendo a ideia para virar um documentário. E a esposa nessa época não deixava ele se ver no espelho, talvez aquilo fosse abalar muito, porque o estado dele estava bem crítico. E depois ele revendo a imagem dele nas gravações, de fato, ele mesmo se surpreendeu como que ele se recuperou, né? Tem um capítulo também que ele faz reflexões sobre esse jovem, né, que cometeu esse crime. Ele vai fazer reflexões sobre as intenções dele, sobre ódio, sobre religião e política, sobre liberdade de expressão. É interessante porque ele não consegue visitar o rapaz, mas ele cria na mente dele um interrogatório, como se ele estivesse ali de frente a frente com esse rapaz. E chega um momento que ele encurrala tanto esse rapaz que ele quer sair da mente dele, né? Mas como é o autor ali que está criando a cena, a situação, ele quer sair, ele não consegue, ele tá preso ali na imaginação. Eu achei sensacional a maneira como ele faz isso. É um diálogo incrível com as reflexões aqui que ele faz, que realmente me impressionaram. Ele também faz reflexões do que vai fazer na vida dele a partir dali, do que aconteceu. Já que ele recebeu uma segunda chance, o que fazer com ela, como seguir, né? Então ele pretende seguir trabalhando, se concentrando ali no amor da esposa, da família, dos filhos. Ele fala que para seguir, também para escrever outros livros, ele precisava escrever esse livro, Faca. Não como uma espécie de terapia, mas como uma forma dele conseguir entender o que aconteceu, ter um ponto final nessa história, conseguir virar a página e seguir adiante com o seu trabalho, escrevendo e publicando outros livros. E para isso, aqui também na reta final, ele precisa fazer algo para, enfim, virar essa página, e que eu não vou contar, né, para não dar o spoiler do que acontece. Bom, esses são alguns dos assuntos que a gente encontra aqui. Ele fala mais detalhadamente aqui sobre a polêmica dos versos satânicos, sobre a imagem que a imprensa, que parte de um público fez dele. Criaram diferentes imagens dele, imagens ruins, imagens boas. Então ele conta aqui essas diferentes facetas que as pessoas criaram ao redor dele. Com muitas outras coisas que ele aborda aqui, é bem interessante entrar em contato com o pensamento dele, com as reflexões, a maneira como ele desenvolve, a escrita é riquíssima, não fala apenas do que aconteceu, ele inclui aqui a sua bagagem literária, dentre outras reflexões que estão ligadas ao atentado e ao livro Os Versos Satânicos. Então é isso, pessoal, com certeza deixo aqui minhas recomendações, caso você tenha lido, deixa aqui nos comentários o que você achou do livro, e se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e ficar por dentro da programação do canal. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.